Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos trazer aqui no canal uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Teresina, Dr. Silvio Mendes, que é médico, que já foi prefeito da cidade em duas oportunidades anteriores. E nessa entrevista a gente fala sobre diversos temas que são inerentes à vida da capital e à expectativa da população, não apenas a questão dos eleitores, mas da população de um modo geral. Portanto, eu peço que você acompanhe essa entrevista atentamente, deixe o seu gostei e principalmente se inscreva no canal. Estamos chegando aos 150 mil inscritos e isso é muito importante para qualificar cada vez mais o trabalho que a gente realiza aqui no YouTube e também nas demais redes sociais. Vamos então à entrevista com o Dr. Silvio Mendes. Silvio Mendes, médico, ex-prefeito, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo União Brasil. Doutor Silvio, quais setores são mais estratégicos num projeto de recuperação da cidade, numa possível eleição do senhor para a prefeitura agora em 2024? Nós temos andado muito por Teresina nessa pré-campanha e o que a população está reclamando, as quatro principais reclamações, disparada: a primeira, saúde, ou a falta dela, da assistência. Segundo, a questão da segurança com a cidade suja. Terceiro, um pouco mais distante, a questão da educação. E quarto, a falta de oportunidade de trabalho, de renda da população. Então, ouvindo a população, que quem se propõe a cuidar da cidade tem que ouvir a população e acudir e resolver esses problemas. Nós fizemos em Teresina uma rede de saúde muito maior do que a necessidade da população. Nós fizemos 92 unidades básicas de saúde, 3 maternidades, construímos hospitais como o Tacodi, reformamos todos os 12 hospitais do município, implantamos o Programa de Saúde da Família, que está completando 30 anos no Brasil, e é uma boa estratégia. Fizemos o HUT. Então, como o Estado é ausente também na organização da rede, principalmente no interior, que ainda é pior do que em Teresina, a Prefeitura assumiu algumas responsabilidades que, em tese, não seriam dela. Por exemplo, o HUT é um hospital de urgência que atende todo o Estado. Ele tem um déficit entre o que recebe e o que gasta, que gira em torno de 10 a 12 milhões de reais por mês. De cada 100 reais que a Prefeitura arrecada, 40 vão para a saúde. E a justificativa de por que está faltando medicamento, por que não tem um leito para internar, por que falta o exame, por que tem uma fila para marcação de consultas. Então, isso tem que ser resolvido como prioridade. Primeiro, o HUT. Quando nós construímos, nós prevíamos a necessidade de ampliação, então ele já foi construído para receber mais 1, 2, 3 andares, para aumentar o número de leitos e não ficar pacientes no corredor, como era costume acontecer no HGV, e o governo do PT fechou. Nós abrimos a HUT e o governo do PT fechou na época do governo Everton Dias. Fechou o HGV. Fechou o HGV. Então tem que, rapidamente, você colocar medicamentos, por exemplo, em todas as redes, seja unidade de saúde, seja hospital. Porque as famílias estão com baixa renda, aumentou a concentração de renda no estado do Piauí de forma desproporcional, e as pessoas têm que fazer a opção entre comprar remédio e comprar comida. Então, isso é dramático para uma família que não tem como sobreviver com dignidade. E isso tem que ser resolvido rápido. Como eu passei 12 anos na gestão da saúde em Teresina, é uma área que eu entendo bem, né? Na questão da limpeza pública, isso é um escândalo. A Prefeitura gasta todo mês em torno de 21 milhões de reais com limpeza pública. E essa limpeza a gente não percebe na rua. Não é só porque está chovendo e o mato está crescendo. É lixo na rua, em qualquer lugar da cidade. Então, o que é que está acontecendo? O que é que quer dizer isso? A questão outra da educação. Nós colocamos a educação como a nossa obra maior. Então, desde o Alferraz, Chico Gerardo, Firmino e eu, nós colocamos a educação em destaque.
valorizando o professor, trazendo a família para próximo da escola, ampliando as vagas. Hoje, qualquer pessoa, qualquer família que tiver necessidade de uma vaga no ensino fundamental, ela tem. É preciso ampliar, aumentar o número de escolas em tempo integral, porque muitas crianças vão para a escola por causa da comida que ela não tem em casa. É preciso chegar nesse mesmo ponto com as creches, para poder não só cuidar bem da criança, pré-escolar, como dar liberdade para a mãe de família trabalhar e aumentar a renda da família de forma rapidamente. É possível fazer isso. E claro que ela não tem dinheiro para pagar uma babá e ir trabalhar. Então, é preciso ampliar o número de vagas para cuidar das crianças com alguma deficiência de aprendizado. Vários problemas foram identificados, como a dislexia, a questão da memória, a visão deficiente, a audição, o TDAH. Então, vários problemas que, com assistência e acompanhamento adequado, essas crianças voltam a ter um melhor aproveitamento no aprendizado. Então, nós criamos um centro multidisciplinar, o que pouca gente sabe, com um neurologista infantil, psiquiatra infantil, psicólogo, psicopedagogo, que rapidamente preencheu a capacidade de atendimento. É preciso ampliar e descentralizar. Esse centro, ele funciona ali na praça da Igreja de São Benedito, e é preciso que seja descentralizado para os 4 quadrantes, região norte, sul, leste e sudeste. E será feito, se eu for para a prefeitura, isso também é prioridade. E você ter ideia de como é fácil você desconstruir uma coisa que funcionava bem. Teresina, por conta dessa prioridade que nós temos a educação, não foi a Ponte Estaiada a obra mais importante, não foi o shopping da cidade, não foi a educação que a gente conseguiu esse patamar, a melhor de todas as capitais do Brasil. Todos sabemos que Teresina é a cidade mais rica delas, mas nós tivemos a educação teresina foi considerada melhor do que a de Curitiba, do que a de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então é aqui em Teresina. E esse é um futuro garantido, você ter uma melhor educação. Então, hoje, de cada 100 crianças, apenas 54 são alfabetizadas no primeiro ano. Quando nós deixamos a prefeitura, eram 96. Então baixou de 96 para 54 crianças. E isso tem que ser recuperado rapidamente. O cursinho pré-vestibular que a gente fez para os jovens também foi extinto. E se você dá ao jovem a oportunidade de ter professores qualificados, como foi no caso, claro que a chance dele passar no vestibular na universidade pública é muito maior. E muitos passaram, centenas deles passaram. Quem? Não sei. Foi quem precisou, quem procurou e tinha vaga para todos. É preciso voltar essa estratégia em respeito ao jovem que quer ter um futuro melhor. Então, assim, é um conjunto de medidas, né, que deve ser feito. Na saúde, eu ia deixando de lembrar, nós criamos centrais de regulação para agendamento de consultas, exames e internação hospitalar. Isso hoje, para você marcar uma consulta com um ortopedista, demora em torno de 4 meses. 4 meses. Aí você imagina uma pessoa ter um problema de coluna, aguardar 4 meses em sua casa, sem poder trabalhar e sofrendo uma dor que não precisa sofrer. Então nós vamos entrar na era digital, que nós já tínhamos começado com a realização de laudos dos exames de imagem, que funciona lá no Irineu Araújo, e está funcionando muito mal. Nós vamos entrar com uma plataforma digital. O que é que significa isso? É que da sua casa você vai poder marcar a sua consulta na unidade de saúde ou com um especialista, ou receber o seu exame que foi realizado e o resultado poderá ser copiado no celular comum, um celular que possa receber imagens. E aí eu acho que rapidamente a gente dá uma organizada rápida nessa necessidade da população que está reclamando muito. Não sou eu que estou dizendo por dizer, é porque está causando muito sofrimento. Eu gostaria de conhecer o seu pensamento sobre a questão que está em pauta hoje em nível nacional, relacionada à liberdade de expressão.
Desde o ano passado eu fiz uma participação aí em alguns vídeos e lives nacionalmente falando, e uma das questões que eu dizia na época é que 2024 seria um ano de luta pela liberdade de dizer, né, de falar, de manifestar, de expressar o nosso pensamento. Como é que o senhor vê esse debate? Numa democracia, sobrevive cala na boca do jornalista. Se você tem um governo arrogante, prepotente, que não aceita a crítica, o risco é muito grande. E a gente está assistindo alguns jornalistas aqui no Piauí, coisa que eu nunca vi, afastando aqueles que não são convenientes, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tive notícia, pelo menos 3 são verdadeiras, a 4ª eu não sei. Mas, por exemplo, Pedro Alcântara, ele foi afastado da televisão, onde trabalhava há 25 anos, e da Rádio Pioneiro, porque fez algumas perguntas a um pré-candidato que não gostou e exigiu a saída dele, e ele foi demitido. Profissional decano Da comunicação, do jornalismo piauiense. Soubemos que ele esteve, inclusive, pessoalmente, ele me comunicou, que é o Cláudio, do Comando Geral, que é ligado a uma empresa de comunicação aqui no Piauí, e também pelo mesmo motivo. Né? Ele divulgou e fez alguns comentários sobre pesquisas que todo mundo divulgou, mas nessa empresa é proibido falar. Né? Então ele perdeu o emprego. Soube que o Silas Freire foi afastado do Comando Geral, jogo do poder. Jogo do poder, que na verdade, é quase que fosse como se fosse um partido político. Tem claramente uma tendência de noticiar, de exaltar as virtudes de determinado candidato. E naturalmente, isso não é correto, do ponto de vista de comunicação, de princípio, da responsabilidade de levar a informação para a população e que ela julgue, que ela tire suas conclusões. Isso não acontece. E um outro, não sei, porque eu não falei, não ouvi dele, que foi o Paulo Brito, que tem um programa também de rádio, muito ouvido, que é uma grande audiência, soube que ele foi afastado também. Então, nós estamos indo para onde? Nós estamos na época da mudança, a pessoa que não falar o que eu quero não interessa. Então, é preciso pensar bem isso. Porque o governante responsável, ele tem que aprender a receber críticas. Ai daquele governante que não aceita a crítica. Né? Então, se a crítica não proceder, explique. Não pode ter dúvida. Se for feita de forma grosseira, que atinja sua honra, processa. A questão, exatamente, judicial, né? Claro, claro. Então, e a população, só a população compete julgar. Ninguém mais. Silvio, nós estamos falando sobre concessões públicas, né? Inclusive implicação jurídica em assumir lados políticos. Sim, mas de forma impositiva, não. Né? Sim, eu esqueci de colocar o transporte público em Teresina, que talvez seja... Voltando lá na questão das prioridades. A mais reclamada. Quer dizer, o transporte público de Teresina, ele deveria ter cerca de 450 ônibus circulando na cidade. Não tem. Todas as empresas que são concessões estão quebradas financeiramente. Por quê? Porque na minha gestão, nós fizemos um plano diretor do sistema viário e de transporte público, foi feito por nós, na minha gestão, mas foi feito pelo Santana, que é um engenheiro piauiense, que tem muita experiência, foi ele que ajudou no transporte coletivo de Brasília, de Curitiba, que para mim é o melhor modelo, e no Rio de Janeiro. E ele veio pessoalmente, ele passou 2 anos estudando isso, a origem, o destino das pessoas, a população de cada bairro. E ele propôs um sistema prático, viável, desculpa, mas ele não foi implantado. Então, se eu voltar para a prefeitura, ele será implantado depois que a gente conversar com a população, que explicar como é que o sistema funciona, e eu tenho certeza que ela vai aderir. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
São 8 estações de transbordo, né? Todas abandonadas, depredadas, mas vamos citar o exemplo do Grande Liceu. O Grande Liceu tem uma população de aproximadamente 160 mil habitantes, mais ou menos uma Parnaíba. Como é que esse plano diretor, ele diz que deve ser feito? Você coloca para circular nos bairros do Grande Liceu as vans, micro-ônibus, para que esse transporte passe mais perto da sua casa e que seja uma coisa rápida. Eles levam para a estação de transporte, que fica ali ao lado do colégio do Bradesco, na entrada do Grande Liceu, na avenida principal, e aí você passa para o ônibus, e o ônibus vem para o centro da cidade, ou para a universidade, para a UES, para a Federal, para onde for o desejo das pessoas. Então, ele deve sair em horários marcados. Ele, no horário marcado, se tiver todas as pessoas sentadas, ele vai. Se não tiver, vai também, contanto que a pessoa não perca o compromisso de onde quiser ir. A pessoa vai continuar pagando apenas uma passagem, porque ele tem a validade de cerca de 2 horas, e você encurta o tempo de deslocamento do Liceu para o centro de Teresina em 24 minutos. Então, a vinda e a volta, você ganha praticamente 1 hora do seu tempo no dia a dia. Serve para você voltar para casa mais cedo, você garantir a redução do custo de deslocamento e as implicações desse sistema não funcionar, que é o abandono do centro de Teresina. Teresina o centro está abandonado. Os ambulantes voltaram para as calçadas e ruas, há muitas lojas fechando porque não tem consumidores, e o pequeno consumidor, por exemplo, uma senhora que faz bolo, que levava para lá, não vai mais, porque não vale a pena pagar um Uber, um táxi, que ela vai gastar mais do que ganharia vendendo seu bolo. Então tem vários exemplos. O resultado é que o centro está abandonado, deserto, e é preciso resolver isso. Como se daria, doutor Silvio, essa requalificação do centro? O centro. Nós fizemos um estudo com a equipe que conhece. Então, são várias medidas que devem ser tomadas. De coisas simples e coisas mais complexas. Por exemplo, calçadas. Então, as calçadas do centro, aliás, em Teresina inteira, se você prestar atenção, as calçadas de Teresina usam materiais diversos, muito poucos são adequados. Tem casa que sobrou material de construção e põe azulejo na calçada, né? Com todos os riscos de um piso não aderente. Então, calçadas, precisa ser uniformizado. Segundo, a iluminação pública, que é boa, mas precisa melhorar. Terceiro, a segurança, que também a iluminação ajuda, mas a segurança, por exemplo, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, contanto que garanta que a pessoa que for para o centro, ela não seja assaltada. Outro aspecto importante é você conseguir estacionamentos. Uma senhora, por exemplo, não vai deixar o seu carro lá na Praça João Luiz para ir fazer uma compra na Rio Branco, né? Então, esses imóveis estão fechados, com certeza poderão ser usados para estacionamentos próximos do desejo da pessoa que vai ao centro fazer uma compra ou vender alguma coisa que possui. Que esses espaços do centro sejam preenchidos com manifestações culturais, por exemplo, a música, né? Quantos jovens, quantos músicos bons que Teresina tem, desempregados, e que terão a oportunidade de ocupar as praças, como nós fizemos lá atrás, se você lembrar, nós fizemos música na praça. Então você tinha músicos nos finais do dia, no início da noite, na Praça Pedro II, na Frei Serafim com Coelho de Resende, aqui do Jockey. Então as pessoas ficavam admiradas e muitas saíram de casa para ouvir uma boa música bem executada, né? E isso acabou. Por exemplo, as academias ao ar livre, né? Quantas pessoas idosas, aposentadas, frequentam a Praça Rio Branco? Então você tem que ter uma série de medidas que causem, que despertem o desejo da pessoa sair de casa e ir para o centro da cidade, porque aí a cidade movimenta. É como Roma. Se toda estrada leva a Roma, todo caminho, toda rua leva ao centro de Teresina. Bom, se você gostou dessa entrevista, lembre-se de verificar a sua inscrição no canal.
e compartilhar com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.